Oi, oi, aqui é a professora Rita Rafael, passando para nosso Resolvendo. E vamos ver a questão que nos aguarda. Uma questão do Banco do Brasil, da banca Sesgran Rio. O pronome destacado foi utilizado na posição correta, segundo as exigências da norma padrão da língua portuguesa em. Vamos lembrar que quando nós estamos trabalhando com colocação pronominal, o pronome ele pode aparecer antes do verbo, após o verbo ou no meio do verbo, ok? E aí, quando a gente tem a colocação do pronome antes do verbo, a gente está fazendo uso da próclise. No meio do verbo, mesóclise. E após o verbo, ênclise. Vamos observar agora essa questão. Então, vamos lá. Letra A. Quando as carreiras tradicionais saturam-se, os futuros profissionais têm de recorrer a outras alternativas. Vamos lá. Saturam-se. O pronome se aparece após o verbo. Nesse caso, é o uso da ênclise. Mas será que está correto? Não. Por quê? Porque na língua portuguesa, sobretudo na língua portuguesa do Brasil, a gente tem a próclise, a colocação do pronome antes do verbo, como a regra de maior uso. Então, a gente só faz uso da ênclise, ou seja, o pronome colocado após o verbo, se não houver casos de próclise. E o que é casos de próclise? É quando um termo, uma expressão, exige que o pronome fique antes do verbo. Então, neste caso aqui, ó, nesse caso, quando, olha, a gente tem aqui uma oração adverbial. E, por excelência, os advérbios, eles atraem o pronome oblíquo para antes do verbo. Então, quando as carreiras tradicionais se saturam, é essa expressão quando as carreiras tradicionais, que me dão a circunstância, né, adverbial, atrai o pronome oblíquo para junto de si. Então, proposição errada. Vamos ver a próxima. Caso os responsáveis pela limpeza urbana descuidem em si de sua tarefa, muitas doenças transmissíveis podem proliferar. Então, mais uma vez, o se está após o verbo ênclise, e neste caso, ó, caso, usando a mesma palavra, caso se, olha, uma oração aqui adverbial condicional. Então, ó, o oblíquo vem para antes do verbo, porque há uma estrutura adverbial antes. Caso os responsáveis pela limpeza urbana se descuidem de sua tarefa, muitas doenças transmissíveis podem se proliferar ou podem proliferar. Então, não é essa a correta. Vamos ver a letra C. Deixa eu pegar o marcador aqui. As empresas têm mantido-se... Opa, olha, presta atenção agora a esse caso, anota aí. Tem mantido-se, presta atenção. Mantido é uma forma nominal do verbo que a gente chama de particípio. Mantido, terminado, comido, terminado em ado ou ido, ou também algumas formas do particípio regular. Neste caso, eu tenho o particípio regular, terminado em ido. Eu não posso colocar o pronome oblíquo após o particípio. Obrigatoriamente, ele tem que vir antes. E a melhor colocação seria: as empresas se têm mantido atentas às leis de proteção ambiental. Ritinha, eu posso dizer, as empresas têm se mantido? Olha, informalmente, muitas pessoas usam. No entanto, a gramática normativa, ela nos diz que o pronome oblíquo tem que ficar antes, inclusive, da locução verbal. Tem mantido. Então, se tem mantido. Vamos ver a letra D, tá? Os dirigentes devem esforçar-se para que os funcionários tenham consciência de ações de proteção ao meio ambiente. Devem esforçar-se. Veja que o oblíquo está após uma locução verbal, e é uma locução verbal formada por um verbo no infinitivo. Então, devem esforçar-se. Proposição correta, porque aqui nós temos o uso da ênclise. Rita, eu posso dizer, os dirigentes se devem esforçar? Não, tá? Porque devem esforçar-se. Veja que o esforçar-se, o se faz parte do verbo esforçar. Então, a locução verbal formada com o infinitivo, ela vai admitir
o uso da ênclise, ou seja, o oblíquo ficando após o verbo. E vamos ver a letra E para identificar qual é a falha que acontece nela. Os trabalhadores das áreas rurais nunca enganaram-se a respeito da importância da agricultura para a subsistência da humanidade. Observe uma coisa, o pronome oblíquo se obrigatoriamente tem que ficar aqui, ó. Por quê? Porque o advérbio de tempo nunca ele atrai o oblíquo para junto de si. Lembrem-se, os advérbios, os pronomes, locuções adverbiais, são termos que atraem o pronome oblíquo para junto de si e, obviamente, para antes do verbo, sendo assim um caso de próclise. Lembrem-se de que isso é um assunto bem recorrente nas provas de concurso e que vale a pena a gente dar uma estudada. Meus amores, beijão, até amanhã para o nosso próximo Resolvendo. Tchau, tchau.